Minha amiga, meu amigo, para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 23 de julho de 2025. São 15 horas. Alexandre de Moraes vai ou não vai mandar prender Jair Bolsonaro preventivamente? Bom, motivos para fazer isso ele tem, e esses motivos estão se amontoando sobre ele. Vários agentes estão cobrando, estão pressionando, e a conjuntura pressiona o Alexandre de Moraes a tomar essa decisão. Em primeiro lugar, o Trump continua atacando, junto com a família Bolsonaro, atacando o STF, e o Alexandre de Moraes e o STF sabem muito bem que esses ataques novos que estão chegando, ou seja, os filhos do Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, junto com o Trump, estão atacando o STF com o beneplácito de Jair Bolsonaro. Então ele continua cometendo os crimes que o levaram à situação em que ele está. Ao dar uma entrevista mostrando a tornozeleira e acusando o STF de humilhá-lo, ele está simplesmente tentando provocar o caos. O Donald Trump e a Rumble, lá nos Estados Unidos, pediram sanções à justiça norte-americana contra todos os ministros do STF, menos Mendonça, Cássio Nunes Marques e Fux. Veja só você. Além de tudo isso, o Bolsonaro já recebeu o benefício da dúvida de uma cautelar na decisão do Alexandre de Moraes, que colocou a tornozeleira dele. Era para ele ter prisão preventiva, ele não teve. Deu a tornozeleira e a proibição de falar com as redes sociais. Não era para ele cometer mais nenhum crime. Ele diz que não cometeu crime porque ele não sabia se podia dar entrevista. Ora, ele fez outras coisas. A entrevista que ele deu no Congresso, mostrando a tornozeleira e acusando Alexandre de Moraes, aquilo está errado. Então, o Bolsonaro, na verdade, ele faz jus à prisão. O Centrão o abandonou. E até o Financial Times o chamou de ditador indecoroso, ditador, insultou o Bolsonaro. Você vai ver aí a matéria do Financial Times, que é um jornal que tinha criticado o Alexandre de Moraes. Né? E o próprio Financial Times está aí agora ao lado do STF por conta dos absurdos que têm acontecido dentro dos Estados Unidos. Aumenta a pressão contra o Donald Trump. Então, o Alexandre de Moraes ele está pressionado a prender o Jair Bolsonaro. E a consequência de ele não prender o Jair Bolsonaro vai ser muito ruim, porque o bolsonarismo vai se sentir empoderado. Os outros ministros do STF pregam cautela, tal. Agora, o que acontece é que a própria conduta do Luiz Fux é uma afronta ao STF. Então, o Alexandre de Moraes pode escolher entre ter que fazer isso lá na frente, depois de sofrer alguma desmoralização, ou fazer agora. Na minha visão, o pior erro que o STF pode cometer nesse momento é se deixar pressionar e intimidar, apesar de o Jair Bolsonaro e seus filhos e seus aliados continuarem atacando o tribunal incessantemente, tentando obstruir a justiça através da intimidação. O processo continua tão intenso quanto antes. Então, já que é para jogar nesses termos, tem que jogar nesses termos e pelo menos tirar o Bolsonaro de circulação, inclusive porque a popularidade dele está caindo, ele está se desmoralizando. E os agentes no exterior que o estavam apoiando deixaram de apoiar. Você tem até o caso de uma senadora bolsonarista que
detonou o Eduardo Bolsonaro. Você já deve ter visto esse vídeo que se espalhou como fogo, vai ver de novo aqui. Então vamos esperar a decisão do Alexandre de Moraes, mas o que eu posso dizer, seja qual for a decisão dele, se ele se deixar pressionar pelo Luiz Fux, o que vai acontecer, minha amiga, meu amigo, é que ele vai ter que tomar essa decisão de novo lá na frente, porque eles vão continuar intensificando as ações contra o STF. Aconteça, faça o STF o que fizer, faça o Moraes o que fizer. Então, já que é para enfrentar tudo isso, então tem que fazer o que manda a lei. E a lei manda prender Jair Bolsonaro. O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Então, ele falou em vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa assim. O que está dizendo mudar agora? Está gravado. Busca o cara. Começamos com o pedido de esclarecimentos feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos advogados de Jair Bolsonaro, acrescido de uma ameaça de decreto de prisão contra o ex-presidente. Ao vivo de Brasília, a Heloísa Torres começa, pelo fim, a desenrolar o fio desse dia. Boa noite, Elu. Oi, Renata, boa noite para você também e para todos. Olha, no início da tarde, o ministro Alexandre de Moraes já alertava sobre a possibilidade de prisão. Mesmo assim, o ex-presidente foi ao Congresso, foi filmado falando e tudo foi parar nas redes sociais. Aí veio o segundo despacho, já com esse prazo para que a defesa dê explicações. Resumo da pesquisa Quest que saiu agora com queda de popularidade de Bolsonaro. Eles conseguiram ressignificar o slogan Deus, Pátria e Família. Com essa crise, Deus é Trump, Pátria é os Estados Unidos e família é a dele. Bom, o segundo despacho é esse aqui. Ele fala que ele foi feito em face de Alexandre Ramagem Rodrigues, tal, e diz o seguinte, que ao Bolsonaro ele tem proibição de ausentar-se da comarca, e usando tornozeleira, recolhimento domiciliar, período noturno, tudo aquilo ali. E aí fala que na mesma data das medidas foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais em que Bolsonaro exibe o aparelho, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais, né? Então, o que ele fez foi justamente isso, aquilo que estava proibido que ele fizesse. Era justamente esse o teor da medida cautelar contra ele, que ele não podia fazer isso, ele foi lá, tá aqui, e fez, tá? Então, ele mandou intimiciar os advogados para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas sob pena de decretação imediata da prisão do réu, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. O artigo 312 é esse aqui, né? Artigo 312, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova de existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, segundo o artigo 282, parágrafo 40, que é justamente esse aqui, artigo 282, né, e ele tem aqui parágrafo 4º, na verdade. No caso de 40 não, 4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público e de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código, redação dada pela Lei número 3.964. E, finalmente, aqui o artigo 312, que diz o seguinte, é o único parágrafo. Artigo 12. Prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da lei e da ordem,
e por conveniência da instrução criminal, que já aconteceu, e a prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas. Então é isso aí que sustenta uma possível prisão do Jair Bolsonaro. Os aliados estão todos batendo asa. Vê aqui, por exemplo, Cláudio Castro desistiu de dar cargo a Eduardo Bolsonaro porque ele desistiu da ideia de dar cargo para o Eduardo Bolsonaro para ele poder continuar exercendo o mandato, porque se ele desse cargo, o Bolsonaro ficaria nos Estados Unidos e exerceria um mandato fictício, um mandato fantasma no governo do Cláudio Castro. E ele foi aconselhado por um integrante de um tribunal superior a não se meter nessa confusão para não afrontar os ministros do STF, porque aí ele vai contratar o Eduardo Bolsonaro como funcionário fantasma, é dose para leão. Questões jurídicas adiaram as sanções financeiras de Trump contra Alexandre de Moraes. Ele está para impor mais sanções ao Alexandre de Moraes. A empresa do Trump e a Rumble entraram com pedido de sanções, a tal da lei Magnitsky, contra o Moraes, e eles continuam no ataque e continuam tentando obstruir a justiça brasileira por ação de Eduardo Bolsonaro, que, por sua vez, age por apoio e interesse de Jair Bolsonaro. Ou seja, é Jair Bolsonaro que está tentando obstruir a justiça. É um crime continuado. Quais são os próximos passos após a defesa de Bolsonaro prestar esclarecimentos a Moraes? Os próximos passos da defesa é julgar, não é isso, e tomar decisão, né? Tomar decisão sobre o que vai acontecer. A cúpula do Congresso, o Centrão, rechaçaram a pressão de aliados de Bolsonaro por anistia e pauta anti-STF após tornozeleira. O Hugo Mota pulou fora e a mesa diretora da Câmara também pulou fora do Moraes, do Bolsonaro. À espera de Moraes, Bolsonaro decide evitar o Congresso e se reúne com aliados na sede do PL. Não posso falar. Falar ele pode, não pode falar nas redes sociais, não pode falar nada que possa ser replicado em redes sociais. Ele tem que saber o que ele fala e para quem ele fala. E, enquanto isso, o STF está ganhando muito apoio. Então, ele está sendo pressionado com esse apoio a tomar as atitudes que tem que tomar. O STF, inclusive, repostou entrevista em que um grande escritor norte-americano disse que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos. É o Steven Levinsky, que escreveu o best-seller como As Democracias Morrem, né? Que nós conseguimos fazer o que os Estados Unidos não conseguiu. A cúpula do Congresso e o Centrão rechaçaram a pressão do Bolsonaro e a estratégia do Hugo Mota para lidar com a cassação de Eduardo Bolsonaro é a seguinte: o presidente da Câmara já definiu como vai lidar com a pressão da bancada de oposição ao governo e da esquerda em relação à situação do Eduardo Bolsonaro. Ele vai se fingir de morto. Quais os fatores que pesam para Moraes decretar a prisão de Bolsonaro? Então vamos lá. O Fux tentou melar isso. O Fux, que pediu, né, prisão de tanta gente no mensalão, inclusive do Lula, agora ele virou garantista. E antes da votação sobre as medidas cautelares, Fux tinha discordado de Moraes sobre o foro para tal Débora do Batom, mas o fato é que as represálias do Congresso Nacional e de aliados dos dois presidentes já eram esperadas no Supremo. E um outro fator encoraja o STF a bancar a decisão de prender o Bolsonaro, se for entendido que o Bolsonaro descumpriu as cautelares. As ruas, após a instalação do monitoramento eletrônico do tornozelo do Bolsonaro, manifestantes se agruparam em manifestações em número pequeno, aquém do esperado. No domingo, 20, a Polícia Militar do Distrito Federal diz que tinha 1.000 apoiadores num protesto a favor do Bolsonaro. No dia anterior, as ruas de Curitiba aparentavam ter reunido mais gente. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador, as manifestações se resumiram a buzinaços. Nesta semana, o PL Bolsonaro começou a organizar atos para o dia 3 de agosto e, sem a presença do Bolsonaro, a expectativa é que seja também uma manifestação pequena.
E aí nós temos o Financial Times, que chama Trump de imperador do Brasil e critica a simpatia do Trump por Bolsonaro, chamando Bolsonaro de autoritário, mas não é só isso não. Olha só, essa é a matéria do Financial Times, a simpatia do presidente dos Estados Unidos pelo desonrado ditador Bolsonaro faz parte de um padrão alarmante. Em queda nas pesquisas a caminho do esquecimento eleitoral, Mark Carney do Canadá, Anthony Albanese da Austrália e agora Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil tem uma solução para você. Faça com que Donald Trump lance uma guerra comercial contra seu país. Poucas coisas unem os eleitores em torno da bandeira mais rapidamente do que um ataque de uma superpotência aos seus lucros. E então aqui diz que no manual do Trump, no entanto, o Brasil se enquadra em uma categoria à parte. Citando o processo contra Jair Bolsonaro, o último presidente do Brasil, Trump prometeu no início deste mês tarifas de 50% a menos que o Brasil cancelasse o julgamento do ditador. Está chamando o Bolsonaro de ditador, desqualificou Bolsonaro, detonou, golpista, e também o Trump. Então, quer dizer, o Financial Times, que tinha criticado o Alexandre de Moraes, agora ficou ao lado do STF nessa questão. Então, o Alexandre de Moraes ele está muito pressionado a tomar uma atitude. Se ele não tomar, se o STF não tomar uma atitude, vai estar, inclusive, descumprindo a lei. O Alexandre de Moraes ele precisa pensar muito bem, porque não vai adiantar, a pressão vai continuar, não vai acalmar nada se ele deixar de cumprir o que diz a lei. Eu mostrei para você os artigos da lei. O Bolsonaro já tinha tido a oportunidade, quando ele ganhou a tornozeleira, de, em vez de ir preso, ele ganhou tornozeleira e proibição de fazer o que ele fez em seguida, que é o que está aqui. Aqui, olha, gente. É isso aqui. Ele não podia fazer isso aqui. E na decisão colocou a tornozeleira, proibiram que ele fizesse isso aqui. E ele fez isso aqui. Agora, eu acredito que o Alexandre de Moraes vai refletir que deve prender, porque se não prender agora, vai ter que prender a semana que vem, daqui 15 dias. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.